Você quer trabalhar na área de dados, né? Trabalhar com dados, mas não tem experiência profissional ainda, não sabe o que colocar no portfólio, não sabe como, né, descrever no currículo, né? Então calma, você não está sozinho, né? Todo mundo tem um começo. Meu nome é Marco Rezende, eu sou engenheiro de dados, então já trabalho com dados ali faz mais de 3 anos, né? E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente isso, como, né, montar um bom portfólio que realmente chama a atenção dos recrutadores, mesmo que você esteja começando agora. Vamos nessa? Bom, a primeira etapa, né, antes da gente sair fazendo qualquer projeto, é definir qual área a gente quer seguir dentro da área de dados. Né? Então, dados a gente pode seguir em várias áreas, por exemplo. Tem engenharia de dados, né? Tem análise de dados, tem a ciência de dados. Então é muito importante, né, no começo, a gente já saber qual área eu quero seguir, tá? Então, brevemente, né, a engenharia de dados, ela vai pegar os dados que eles estão brutos, eles estão em bancos de dados, eles são arquivos, né? A engenharia de dados vai pegar esse dado, vai processar, né, vai enriquecer, vai agregar e vai deixar esse dado pronto para consumo, né? E quem vai consumir esse dado? O analista de dados, né? Então, geralmente, o analista de dados ele vai responder perguntas ali relacionadas ao passado, com dados históricos, né? Por que que em determinado mês essa categoria de produto não vendeu tão bem, algo nesse sentido, né? Já o cientista de dados, né, que é o outro cara que vai consumir o dado que o engenheiro deixou pronto para consumo, né? Então o engenheiro é como se fosse tipo um cozinheiro ali, né? Ele já pega algo bruto e deixa para os outros consumirem, né? Então o cientista ele também vai consumir os dados que o engenheiro disponibilizou, né? Aí ele responde perguntas um pouco mais voltadas para o futuro, como exemplo, ele pode fazer previsão de demanda, previsão de estoque, né? Ele usa muito estatística, né? Então é importante a gente saber qual área a gente quer seguir, né? Porque dependendo disso, o projeto ele muda muito, né? Então um projeto de engenharia, um projeto de ciência, um projeto de análise são projetos diferentes, tá? Com ferramentas diferentes, com objetivos diferentes. Então a primeira etapa seria essa: definir qual caminho a gente quer seguir dentro da área de dados. Então depois de definir qual área a gente quer seguir, né, é importante que a gente monte ali um case, né, para a gente fazer nosso projeto, né, dentro do portfólio. Então geralmente como é que eu estruturaria, né, um projeto? Primeiro a gente começaria com algum problema, né? Então o problema é o ponto de partida. Não estou conseguindo gerenciar muito bem minhas vendas para tomada de decisão, ou os dados eles estão espalhados, silos de dados, né? Então esse problema ele não precisa ser real, tá? Mas é legal a gente fazer como se fosse uma historinha. Esse foi o problema, essa foi a solução e esse foi o que melhorou depois, né? Então é legal a gente definir um problema. Depois de definir o problema, né? Esse problema está associado a um setor, por exemplo, problema relacionado a e-commerce, a dados de cartão de crédito, né? É já realmente setar aqui qual é o segmento, né? Depois a gente consegue ir atrás dos dados, né? Então os dados vão ser ali nossa fonte, né? Então é bem importante que a gente defina bem e vá atrás dos dados, tá? Vou mostrar para vocês alguns lugares que dá para ir atrás de dados, né? Então são vários, por exemplo, tem dados públicos aqui do governo, né? Tem dados de saúde, do DataSUS, que são dados reais. Tem dados do Kaggle, que é uma plataforma de ciência de dados que tem muitas datasets, né? Muito bons, tá? Eu vou mostrar dois deles aqui para vocês, dando exemplos de projetos, beleza? Depois, né? Depois de ter o problema, depois de ter esses dados, a gente vai para um processo, né? Então, quais vão ser as ferramentas que eu vou utilizar? Vou usar Python, vou usar SQL, vou usar Power BI, Tableau, o que eu vou usar, tá? E além das ferramentas, as técnicas que eu vou usar RAG, vou usar arquitetura medalhão, né? Então
ferramentas e as técnicas, e já deixar isso claro, né? E depois é o que realmente a gente conseguiu extrair de valor, né? Os insights, né? Ou o que a gente conseguiu melhorar, né, na vida ali do nosso cliente, nesse caso fictício, né? E depois a gente pegar isso e realmente disponibilizar isso, né, em um repositório de código. Mais comum seria no GitHub, né, o GitLab, para deixar isso visível, né? Então, quando a gente fala que a gente fez um projeto, é muito importante que ele esteja público e visível para os recrutadores, para as pessoas técnicas irem lá e consultar o que tu fez. Bom, então aqui está o Kaggle, beleza? O Kaggle é essa ferramenta que ele tem competições de ciência de dados, ele disponibiliza modelos, códigos e datasets, né? Então, o dataset é realmente a fonte de dados que a gente consegue utilizar para fazer projetos de portfólio, tá? Então, esse exemplo aqui, talvez ele seja um dos mais populares, tá? Que é o e-commerce brasileiro, tá? Disponibilizado pelo List, né? Então, aqui ele descreve que foram 100 mil pedidos, né, de e-commerce de 2016 até 2018 de vários marketplaces do Brasil, né? Daí aqui eles falam que eles anonimizam, né? Então não tem problema de LGPD e assim por diante, beleza? Aqui tem um pouco sobre as relações, né? São vários CSVs, tá? Então são arquivos, né? Então eu tenho ali um arquivo de pedidos, um arquivo de produtos, um arquivo de vendedores, um arquivo de clientes. Então é bem legal que isso é um caso de uso bem comum ali, né? Que é a gente modelar e ter projetos relacionados ao setor de vendas, tá? Então vamos lá, vamos separar por caminho aqui, tá? Na engenharia de dados, o que a gente consegue fazer com isso aqui, né? Aqui é um prato cheio para engenharia, né? Como a gente está lidando com arquivos, daria para a gente montar um data warehouse com esses arquivos, né? Então, posso pegar esses arquivos, posso fazer um processo de ETL, extração, transformação e carga, jogar para um data warehouse, né? Posso fazer a mesma coisa agora, nesse caso, fazendo para um data lake, né? Então, eu subo um armazenamento de objetos, subo uma tecnologia de processamento de dados, né? Por exemplo, Apache Spark, Apache Airflow, e crio um processo ali de ELT, né, de extração, carga e depois transformação, que é típico do Data Lake. Posso fazer também um Data Lake House, que é o que há de mais moderno. Posso usar um dos formatos de tabela aberta, Delta, Iceberg, RUD, para montar um processo ali usando o esquema estrela, né, que é o mais moderno. Também consigo, tá? Então, essa parte da engenharia geralmente é assim, né? A gente especifica um tipo de repositório, né? Data Warehouse, Data Lake, Lake House, e a gente consegue ir montando um projeto. Vou usar Airflow, vou usar Spark, vou usar Python, vou usar o Trino para consultar. Então, isso é bem livre, tá? Mas vocês conseguem usar esse dataset, beleza? Ok, então a parte de engenharia tá dada nesse dataset. A parte de análise também, ó. Então aqui é bem legal que tem exemplos de código de pessoas que já fizeram algo com esse dataset, ó. Então tem um projeto aqui de análise de dados com esse dataset. Então ele começa tirando alguns insights, né? Geralmente quantos produtos as pessoas pedem, né? Por pedido. Então tem várias coisas legais aqui também. Tem quais são as categorias mais pedidas, né? Quais foram o total de vendas ali por ano, né? Então aqui é um prato cheio para análise de dados. Então tu consegue pegar esse dado, aqui está no código, né? Mas é bem legal tu fazer essa exploração no código, mas tu consegue plugar uma ferramenta de visualização de dados, Tableau, Power BI, Apache Superset, e ir montando realmente um dashboard gerencial com esses dados, tá? Agora para a parte de ciência de dados, né? Então, como aqui a gente tem informações bem legais sobre feedback, né? Então a gente consegue montar aqui, ó, um processo de NLP para análise de sentimento, né? Então, como tu tem o feedback, né? Tu consegue criar esse processo que é bem comum, análise de sentimento. Então, a pessoa fala, comprei, achei muito legal e tal. Sentimento positivo.
Pô, comprei, mas não atendeu minha expectativa, sentimento negativo, também tem o sentimento neutro. Então, para esse dataset, tem essa parte de processamento de linguagem natural para análise de sentimento, pode ter forecast, né? Pode ter essa parte de tentar prever o volume de venda. Né? Então, também é um prato cheio para a ciência de dados, tá? Também tem uma análise geoespacial aqui, que eu achei bem legal também, né? Uma análise um pouco mais avançada de dados, mas também funcionaria bem legal com esse tipo de dataset. Ok, o outro dataset que eu queria mostrar para vocês é um dataset de transações de cartão de crédito, tá? Então ele é muito legal, tá? Ele tem várias e várias e várias colunas, então tem a pessoa que comprou, tem aonde ela comprou, a quantidade, a categoria, tem várias informações, tá? São 24 colunas aqui. E aqui, inclusive, ele até cita algumas possibilidades, né? Detecção de fraude, segmentação de clientes, né? Então, para a ciência de dados, isso aqui é um prato cheio, para análise de dados também e para engenharia também, beleza? Por isso que eu trouxe isso aqui para vocês. Então, engenharia seria mais ou menos o mesmo processo. Vamos estipular um repositório? Pô, tô começando agora. É legal ter já um projeto de Data Warehouse, né? Já entendo de Data Warehouse, vamos para Lake e Lakehouse, tá? Vamos fazer esse processo utilizando tecnologias bem modernas hoje. Vamos a DBT, vamos a Docker, né? Vamos a Spark Airflow, que é o que mais pedido no mercado, né? Essa parte de engenharia, então ela é bem parecida, né? Parte de ciência de dados aqui está falando bastante caso de uso clássico, detecção de fraude, tá? Isso é bem legal porque ele ele já tem até um target aqui, um label que ele fala is fraud, né? Então, tu já até consegue treinar um modelo, né, para detecção de fraude, tu pode fazer segmentação de cliente, né? Então, esse cliente aqui ele é parecido com esse cliente é parecido com esse, então tu consegue segmentar clientes para, por exemplo, melhorar a performance de marketing, de taxa de conversão de marketing. Então, tu manda diretamente para o teu público-alvo segmentado. Né? Outro exemplo também de ciência de dados aqui aplicada a esse dataset, tá? O dataset aqui de transações de cartão de crédito. Né? Aqui inclusive tem um código aqui de uma pessoa que ela fez exatamente isso, né? Detecção de fraude, tá? Então, o que é bem legal é isso, né? Algumas pessoas já fizeram. Então aqui ele usou regressão logística, né? Logística, na verdade, né? de log, né? Então tu consegue ver como ela fez, tu consegue até se basear nisso, né? Que é bem legal. E para análise de dados também é bem legal esse dataset, né? Tu consegue ali ver quais são as categorias mais compradas, distribuição de categoria, distribuição de vendas por gênero feminino, masculino, a quantidade de transações que foram fraude, que não foram fraude, tá? Então, para análise de dados também é bem legal. A gente consegue ter todo um processo ali, plugar Power BI, montar um dashboard gerencial bonitinho, com filtros, tudo dinâmico, né? Então, para análise de dados também é bem legal. Depois dessa parte, a gente conseguir montar esse projeto, vamos subir ele para o GitHub, né, ou GitLab, vamos deixar ele acessível, vamos até publicar isso em rede social, LinkedIn, deixar isso visível, né, para as pessoas que tu tá fazendo aquilo, né? Então, o legal de portfólio é isso, né? É que mesmo sem experiência profissional, tu demonstra através de projetos que tu entende de certas tecnologias. Tu monta um projeto de Lakehouse, tu entende arquitetura, tu entende tecnologia de processamento, de orquestração. Então, isso é muito importante para quem está entrando na área, tá? Então, o legal é isso, né? A gente começar pequeno, mas com um propósito, né? Mostrar realmente ali a paixão por aquilo, a capacidade de resolver problema que é o mais importante, né? Resolver problema com os dados. Então, um bom portfólio, tá? Ele é o seu maior aliado para conquistar a tão sonhada vaga, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreve aí no canal, né? Segundo vídeo, mas eu vou estar trazendo mais conteúdos bem legais, tá? E me conta aqui nos comentários, né? Qual projeto você está pensando em fazer aí para melhorar seu portfólio, beleza? É isso aí. Valeu, pessoal.